Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, muito prazer. Eu sou a Débora, a contadora de histórias. Você já sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado quando caminha sozinha à noite? Já ouviu ruídos inexplicáveis no meio da escuridão, passos pesados que pararam quando você para e recomeçaram quando você recomeça a andar normalmente. As histórias que você ouvirá hoje não são frutos de sua imaginação, não são meros contos passados de geração em geração. São relatos reais, enviados por pessoas como você, que tiveram encontros aterrorizantes com algo que não pode ser explicado pela lógica. Criaturas que vagam nas sombras, que se movem rápido demais para serem humanos, mas que também não são extraterrestres. Em cada cidade, em cada vila esquecida pelo tempo, há sugestões sobre uma entidade que anda entre nós, escondida sob a pele de alguém comum à luz do dia, mas que, quando a noite cai, se transforma em algo sobrenatural. Feche as portas, apague as luzes e prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma com que você enxerga o mundo. Bem-vindo ao canal A Contadoras de Histórias. Sentem-se confortavelmente. Vai trabalhar? Me leva junto, eu vou com vocês e vamos começar agora logo na sequência com o primeiro relato. Combinado? O relato é o seguinte: Olá, contadora. Meu nome é Suzana e por muitos anos, vivi uma história que até hoje me causa arrepios. Eu conheci Bruno na adolescência, um rapaz encantador e misterioso. Todas as noites, às 22 horas em ponto, ele aparecia no meu portão. Ficávamos juntos, conversávamos, trocávamos carinhos e sempre antes da meia-noite ele ia embora, sem nunca falhar. Foram anos assim, anos, uma rotina quase mística, misteriosa. Mas com o tempo comecei a desconfiar de que ele escondia algo de mim. Ele nunca me apresentava aos seus amigos. Nunca saíamos além daquelas noites no portão. E meu coração começou a se encher de dúvidas. Um dia, tomada pelo cansaço da incerteza, eu decidi terminar esse namoro. Disse a ele que queria seguir a minha vida, que merecia mais. Ele não discutiu, ele não implorou, ele apenas me encarou com aqueles olhos escuros e sussurrou: Você nunca, nunca terá outro. Havia algo na voz dele que me fez estremecer, mas eu ignorei e segui em frente. O tempo passou e conheci Júlio, um homem doce e carinhoso. Depois de um tempo de namoro, noivamos e planejávamos um casamento simples, mas cheio de amor. Porém, um mês antes do grande dia, Júlio desapareceu. Simplesmente desapareceu. Sumiu, sem deixar vestígios. A polícia nunca encontrou respostas e, destruída, eu segui a minha vida. Anos depois, já erguida, conheci Nelson. Me apaixonei outra vez e, após um tempo, ficamos noivos. Dessa vez tomei todo cuidado, mas exatamente um mês antes do casamento, Nelson amanheceu sem vida, sem explicação, sem sinais de violência aparente. O laudo apontou uma
parada cardíaca. Mas ele era um homem saudável. O luto me consumiu. E foi então que comecei a lembrar das palavras de Bruno. Seria possível? Eu pensava. A dúvida me corroía, até que, um dia, Rita, uma amiga de infância, apareceu na minha casa, pálida e ofegante. Susana, eu preciso te contar algo, ela disse com a voz trêmula. Conheci um homem chamado Bruno. Ele me encantou, mas logo descobri. Ele não é humano. O quê? Como assim? Perguntei para ela. Bruno é um lobisomem, ela sussurrou. Ele vive há séculos, persegue mulheres que ama e as amaldiçoa. Ele nunca aceitou perder você, Susana. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. O medo tomou conta de mim e lembranças dos meus amores perdidos se tornaram insuportáveis. O que mais ele poderia fazer? Eu estava marcada para sempre, então pensei. Naquela noite, antes de dormir, ouvi um barulho no portão. Meu coração disparou. O relógio marcava exatamente as 22 horas. Com a respiração presa na garganta, fui até a janela. E lá estava ele, Bruno, com o mesmo rosto de jovem de anos atrás, parado diante do meu portão. Seu olhar me perfurava e um sorriso torto surgiu nos lábios. Ele disse: Eu avisei, Susana. Sua voz ecoou na noite silenciosa. Tremendo, recuei um passo, mas um vento forte sacudiu as janelas e a luz piscou. Quando olhei de novo, ele havia desaparecido e um uivo cortou o silêncio da noite. Tranquei todas as janelas, todas as portas, mas o medo não me deixou dormir. Durante dias, eu vivia assombrada pela presença invisível de Bruno. Sombras se moviam nos cantos da casa, sussurros vinham do nada. Eu sabia que ele estava por perto. Então, em uma madrugada fria, acordei com um som estranho. Um rosnado baixo, bem próximo. Meu corpo gelou quando percebi que eu não estava sozinha no meu quarto. Devagar virei a cabeça e vi. Bruno estava ali, seus olhos brilhando no escuro, seu rosto deformado por uma mistura de humanidade e fera. Você é minha, para sempre, ele murmurou, antes que tudo ficasse escuro. Acordei sobressaltada, sentindo uma pressão sufocante no peito. Meus olhos se abriram e enxerguei apenas escuridão. O cheiro forte de terra molhada invadiu as minhas narinas. Meu corpo estava imobilizado e apenas um ruído baixo preenchia o ambiente. Um rosnado, vindo de perto demais. Forcei a minha mente a lutar contra o pânico e tentei me mover. Com um esforço sobrenatural, consegui me virar e ver a silhueta dele na penumbra da noite. Seus olhos brilhavam como brasas incandescentes e sua respiração era densa e pesada demais. Você nunca escapará de mim, ele sussurrou novamente. Em um impulso desesperado, eu gritei. Minha voz saiu abafada, mas se um peso invisível impedisse qualquer som de escapar da minha garganta. As luzes piscaram e um vento gélido tomou conta do quarto. Quando consegui me mexer, ele já não estava mais lá. Apenas o cheiro de terra molhada permanecia. Nos dias seguintes, percebi que não estava mais segura. Marcas de garras surgiam nas paredes, sombras espreitavam pelos cantos, e minha sanidade começava a se desfazer. Rita retornou, pálida e trêmula.
segurando um velho livro de capa dura. Há um jeito de acabar com isso, ela exclamou, folheando páginas amarelas. Mas você terá que enfrentá-lo. Eu não queria acreditar, mas sabia que não tinha escolha. Se eu quisesse viver, precisaria encarar Bruno e quebrar a sua maldição de uma vez por todas. Com a ajuda de Rita, preparamos um ritual antigo para selar a alma de Bruno para sempre. Noite após noite, fizemos as oferendas e desenhamos símbolos de proteção ao redor da minha casa. Então, na próxima lua cheia, armamos uma armadilha no quintal. Às 22 horas em ponto, Bruno apareceu, mais feroz do que nunca. Seu rosto estava distorcido, os dentes afiados brilhavam na penumbra, mas eu não recuei. Com o coração acelerado, ergui um espelho encantado diante dele. A luz refletiu sua imagem amaldiçoada, e um grito bestial ecoou pela noite. O chão tremeu e um vento gelado varreu o quintal. Bruno uivou de dor. Seu corpo contorceu até que, com o último grito, ele desapareceu entre uma nuvem de poeira escura. Desde aquela noite, nunca mais o vi, mas às vezes, ao cair da noite, ainda sinto um arrepio e me pergunto se realmente eu estou livre ou se ele ainda me observa, esperando mais uma chance. Minha nossa, que relato é esse? Adorei! Eu espero que você esteja bem. De verdade. Peraí que eu perdi. Falei, Bruno, Suzana, eu espero que você esteja bem. Suzana, não deixa a gente assim, por favor. Gostaria muito de saber se você tá bem. Bom, você tá me escrevendo, provavelmente sim. Fica bem, viu? Fica em segurança, você fez a escolha certa. Ainda bem que você terminou. Como é o instinto, né? Como funciona o anjo da guarda da pessoa, né? Sem saber, fez a escolha certa. Parabéns. Vamos lá, mais um relato. Vamos, a gente não pode perder essa empolgação. Olá, contadora. Meu nome é Elias e até pouco tempo atrás eu não acreditava em lendas. Achava que histórias sobre monstros serviam apenas para assustar crianças ou manter os crédulos nas suas casas durante a noite. Mas tudo mudou naquela fatídica noite, quando resolvi desafiar o destino e encarar a lenda do lobisomem da Colina Negra. Vivia em São Martinho, nome fictício, há pouco tempo. Um vilarejo pequeno e isolado, onde as pessoas pareciam presas ao passado. Sempre que alguém falava do lobisomem, eu ria e dizia que não passava de superstição. Até que uma noite, embriagado pelo álcool e pela minha própria arrogância, fiz uma aposta na taberna, perdão, uma aposta na taberna. Subiria até a colina e provaria que tudo não passava de bobagem. Você está brincando com sua própria vida, rapaz, disse o velho Miguel, segurando meu braço com força. Se for, talvez nunca mais volte. Eu ignorei os avisos. Peguei a minha lanterna e um facão. Caso encontrasse algum animal selvagem, segui pela trilha sinuosa que levava ao topo. O vento frio cortava minha pele e o silêncio absoluto da floresta era inquietante. Cada galho quebrado parecia um aviso, mas eu continuei. Foi quando ouvi o primeiro uivo. Era um som profundo e angustiante que ecoou pela noite. Meu coração acelerou, mas segui em frente, convencido de que era apenas um lobo solitário. Mas ouvi mais uivos, cada vez mais próximos. O medo começou a crescer dentro de mim. De repente, um estalo
do mato à minha esquerda. Girei a lanterna e iluminei algo que me fez congelar. Uma criatura imensa emergia da escuridão. Seus olhos brilhavam como brasa, seu corpo era coberto de pelos escuros, e suas garras refletiam a luz pálida da lua. Fiquei paralisado. Minhas pernas não obedeciam. A fera me observava, estudando cada um dos meus movimentos. Tentei correr, mas tropecei e caí. A última coisa que vi foi a criatura se lançando sobre mim, antes de tudo se apagar. Não sei quanto tempo passou. Acordei na manhã seguinte, deitado sobre a terra fria, sem roupas, apenas com algumas marcas estranhas pelo corpo. Meu peito doía, minha cabeça girava. Corri para o vilarejo, onde todos me olhavam com horror. Foi então que compreendi. Eu não tinha apenas visto o lobisomem. Eu me tornara um. E agora, toda vez que a lua cheia brilha no céu, os uivos ecoam pela colina negra, mas dessa vez sou eu quem os emite. Uau, né? Seguimos para a próxima. Meu nome é Antônio. E o que eu vou contar não é apenas uma lenda. Durante gerações, a cidade de São Martinho foi assombrada por uma entidade que muitos preferem ignorar. Mas eu sei a verdade. Vi com os meus próprios olhos. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Desde que eu me entendo por gente, sempre ouvi histórias de lobisomem de São Martinho. Meu avô contava que a cada 30 anos de lua cheia no outono, meu avô contava que a cada 30 anos, na lua cheia de outono, uma criatura aparecia na cidade espalhando terror. Os mais velhos evitavam sair de casa nessas noites. Fechavam bem as portas e janelas e rezavam para amanhecerem vivos. Tudo parecia apenas folclore até aquela noite fatídica, quando eu tinha 16 anos. O ano era 1991 e minha turma decidiu testar a coragem explorando os arredores da cidade durante a lua cheia. Éramos 5 jovens imprudentes. Eu, Jorge, Raul, Marcos e Davi, armados com lanternas e algumas facas. Seguimos pela trilha que levava às ruínas da antiga igreja em um lugar evitado por todos. A primeira coisa estranha foi o silêncio. Nenhum grilo, nenhum coachar de sapo. Somente o vento gelado cortando a noite. Então, o primeiro uivo ecoou, profundo e lacinante, fazendo nosso sangue gelar. Jorge riu nervoso, tentando disfarçar o medo. Deve ser um cachorro grande, murmurou. Mas nenhum cão produzia um som tão primitivo e bestial, pensei. Continuamos, mas algo dentro de mim gritava para voltarmos. E foi então que ouvimos os galhos se partindo ao nosso redor. Um vulto se moveu atrás da árvore, rápido demais para ser humano. As lanternas falharam ao tentar segui-lo. Davi tropeçou e caiu de costas, ofegante. Um cheiro fétido de carne podre encheu o ar. E antes que eu pudesse reagir, ele apareceu. Uma criatura imensa, com os pelos escuros e desgrenhados. Seus olhos brilhavam como brasas e dentes afiados que refletiam a luz da lua fraca. Ele não rugiu, apenas nos observou, avaliando qual seria a sua presa. Jorge gritou e correu. O lobisomem se moveu em um instante.
desaparecendo nas sombras. Um segundo depois ouvimos o grito de Jorge, seguindo de um horrível som de carne sendo dilacerada. O medo tomou conta de nós. Corremos sem olhar para trás, tropeçando em galhos, rasgando a pele em espinhos. Chegamos ao centro da cidade, exaustos e desesperados. Tentamos contar para os adultos, mas eles apenas balançavam a cabeça. Vocês foram todos. Ele sempre volta. Ninguém procurou Jorge. Seu nome foi apagado dos registros da cidade, como se ele nunca tivesse existido. Os anos se passaram, tentei esquecer. Mudei de cidade, fiz terapia, casei, tive filhos. Mais de 30 anos depois, em 2021, o ciclo se repetiu. Ouvi boatos, alguém desapareceu na noite de lua cheia. Os mesmos sinais, o mesmo horror. Agora estou de volta a São Martinho, determinado a acabar com isso. Mas eu sei que eu não estou preparado. O ciclo nunca termina e a lua cheia se aproxima. E eu pergunto a todos os seguidores deste canal, e a você, Débora, o que eu faço? Bom, ouvintes, ele quer saber o que ele faz. Você quer um conselho meu? É Antônio, né? Nome do meu pai. Antônio, você quer um conselho meu? Não faz nada. Porque o problema que você não tem a solução não é problema seu, entende? Só orienta para as pessoas não irem, para os seus parentes não irem, para não se meterem e deixa a coisa acontecer, tá? Esse é meu ponto de ver. Meu ponto de vista, se você quiser perguntar pro pessoal, eu vou adorar ouvir as respostas também escritas aqui. Vamos lá, gente? Vamos encher aqui de respostas? Muito importante pro canal essa interação, viu? É para isso que nós estamos aqui. Vamos lá de mais um relato. Deixa eu ver se cabe no áudio. Sim, cabe. Então, seguimos. Olá, Débora. Meu nome é Margarida e o que eu vou relatar aconteceu há muitos anos, mas ainda me assombra todas as noites. Era um tempo diferente, uma época em que as crianças brincavam na rua até tarde e as portas ficavam destrancadas. Mas, mesmo naquela inocência, existiam medos que nunca nos deixavam, e o maior deles era o tal do lobisomem. Sempre houveram rumores, né, em nossa cidade, um pequeno vilarejo no interior, cercado por mata fechada. Minha avó dizia que, em noites de lua cheia, era melhor ficarmos em casa, pois algo espreitava nas sombras, caçando aqueles que ousassem sair de casa. Eu nunca levei essas histórias a sério. Achava que era apenas conto para assustar crianças, até aquela noite. Era outono, o vento frio anunciava a chegada da lua cheia. O primo Danilo tinha vindo passar um tempo conosco, e como jovens inconsequentes, decidimos ir ao bosque, perto do rio, em um lugar que minha avó sempre nos proibiu de visitar à noite. Rimos da ideia de um monstro espreitando na escuridão. O que poderia dar errado, né? Seguimos pelo caminho de terra batida, iluminando apenas pelas lanternas de Danilo. O ar estava denso, o silêncio absoluto. Nem mesmo os grilos cantavam. Comecei a sentir um frio na espinha, mas eu não quis demonstrar o medo. Foi então que o uivo veio, logo, longo, profundo, carregado de uma angústia que fez meu coração parar por um instante. Danilo segurou meu braço com força. Vamos voltar, Margarida, agora. Eu não conseguia me mover, minhas pernas estavam travadas. O medo me consumiu de dentro para fora. E então o vimos. A criatura era colossal, com pelos negros e sujos, olhos vermelhos como carvão em brasa. Suas garras refletiam a luz da lua.
e seu focinho franzinho revelava presas afiadas, prontas para dilacerar qualquer coisa em seu caminho. O lobisomem não rugiu, apenas me observava, como se saboreasse meu terror. Eu queria gritar, queria correr, mas meu coração não respondia. Foi Danilo quem me salvou. Ele puxou meu braço com tanta força, me arrastando enquanto eu gritava para que eu corresse. O lobisomem soltou um rosnado enfurecido e veio atrás de nós. Corremos pelo mato, tropeçando, sentindo galhos cortarem nossa pele. Eu podia ouvir sua respiração, sentir seu cheiro podre. O casebre do senhor Sebastião apareceu à nossa frente como um álibi divino. Corremos para a porta e Danilo golpeou com força. O velho abriu e, ao ver nossa expressão, não fez perguntas. Apenas nos puxou para dentro e trancou a porta. Ficamos lá dentro, em silêncio, ouvindo o lobisomem rondar do lado de fora. O tempo pareceu congelar, até que finalmente o som desapareceu. Quando o sol nasceu, saímos, mas já sabíamos, algo nos caçava naquela floresta. Desde então, eu nunca mais duvidei das histórias da minha avó, e nunca mais fui ao bosque em noite de lua cheia. Na real, eu nunca mais saí à noite. E Margarida fez muito bem, viu? Na dúvida, fiquemos em casa, vamos fazer uma oração e todo mundo fica feliz. Mais um relato. Meu nome é Eduardo Mendonça, jornalista criminal, e passei a vida cobrindo casos bizarros. Mas nada se compara com o que aconteceu naquela pequenina cidade de Santa Helena. Se não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria. Pois bem, tudo começou com o sumiço de 3 homens. Eram suspeitos de um assalto a banco na região. Fugiram em uma caminhonete prata, levando uma fortuna. A polícia encontrou na estrada de terra com marcas de pneu e pegadas enormes, que não eram de nenhum animal conhecido. As buscas foram intensificadas, mas não havia sinal dos criminosos. Apenas a caminhonete abandonada na beira do mato. Quando os agentes abriram as portas, o porta-mala, estava todo o dinheiro roubado, armas ou algumas pistas dos fugitivos. O que viram foi aterrador. Sim, o dinheiro estava lá, intacto, mas no lugar dos ladrões havia sangue seco e marcas de garras dilacerando o estofado, como se algo os tivesse arrancado dali com brutalidade. Os moradores do local sabiam o que acontecera. O velho Ezequiel, um dos últimos descendentes dos fundadores da cidade, chamou o delegado para uma conversa. Eu acompanhei, óbvio. Ele contou congelou meu sangue. Isso foi um lobisomem albino. Ele parece quando o sangue dos pecadores mancha nossa terra. Eu ia rir, mas ao olhar ao redor, percebi que todos na cidade acreditavam naquelas palavras. A lenda falava de um homem que décadas atrás fizeram um pacto e foram amaldiçoados. Toda lua cheia ele se transformava em um monstro de pelagem branca, olhos rubros e garras afiadas. Seu alvo? Aqueles que transgrediram a lei dos homens e da moralidade. Como jornalista, resolvi investigar. Passei a noite no local onde encontraram a caminhonete. Eu queria uma matéria bombástica, mas o que eu consegui foi um pesadelo real. O vento ficou mais gelado, uma presença oculta me vigiava entre as árvores. Então um uivo cortou a noite, um som gutural, sinistro. Algo se movia rápido demais entre os arbustos. Meu coração disparou quando eu vi. Era imenso, pelo branco como a neve.
olhos de um vermelho hipnotizante. Ele se ergueu sobre suas duas patas e eu vi as garras, ainda sujas de sangue. O monstro me encarou por longos segundos antes de desaparecer na escuridão. Eu não lembro como cheguei a voltar para a cidade. Meus joelhos tremiam e minha respiração estava errática. No dia seguinte, a caminhonete fora guinchada e o caso encerrado oficialmente. Mas eu sabia a verdade. E eu nunca mais voltei a Santa Helena. Deus me livre. Mas sei que, enquanto houver lua cheia e pecadores na estrada, o lobisomem albino continuará lá, salvando a cidade. Oi, contadora. Meu nome é Cláudia e trabalho como empregada doméstica para uma família aqui na minha cidade. Trabalho de segunda a sexta. Minha rotina é sempre a mesma. Chego cedo, cuido da casa, preparo o jantar e vou embora antes das 8 da noite. Quando os patrões chegam, sempre pego o ônibus no mesmo horário, sigo meu caminho sem medo. Mas naquela noite tudo foi muito diferente. Meus patrões me pediram um favor. Eles teriam um jantar de negócios importantes e precisavam que eu ficasse um pouco mais para cuidar das crianças. Pagariam um extra e, como eu estava precisando de dinheiro, aceitei. O jantar demorou mais do que o esperado e só consegui sair da casa dos meus patrões 11 horas da noite. O bairro era tranquilo, mas aquela hora as ruas estavam desertas. Apertei o passo até o ponto de ônibus, me sentindo estranhamente inquieta. O silêncio era absoluto, só os barulhos dos meus próprios passos ecoavam no asfalto. Foi quando eu percebi que não estava sozinha. No reflexo de uma vitrine, a figura de um homem parado do outro lado da rua. Ele usava uma capa longa, um chapéu escuro e parecia imóvel, me observando. Meu coração acelerou. Não sabia se era alguém esperando o ônibus ou algo pior. Tentei ignorar e continuei andando, mas quando olhei novamente, ele havia atravessado a rua do meu lado da calçada. Ah, meus instintos gritaram: corre! Disfarcei e apressei os passos, sem olhar para trás. Mas eu sentia que ele também havia acelerado. O desespero tomou conta de mim. Vi um prédio em construção e, sem pensar, corri para trás de uma pilar, tentando me esconder. Minha respiração estava descontrolada. O coração martelava no peito. Foi quando eu vi, do meu esconderijo, uma moto vindo pela rua. Dois homens estavam nela, ambos de capacete, e um deles segurava algo que reluziu sob a luz fraca do poste. Uma arma. Minha mente paralisou. Se eu estivesse andando normalmente, teria passado bem na frente deles, mas de repente, um homem de preto que me assustava apareceu na calçada, bem visível. Os motoqueiros hesitaram ao vê-lo e, sem diminuir a velocidade, passaram direto. Foi só então que eu entendi. Aquele homem, ele não queria me fazer mal. Ele me salvou de um possível assalto, ou pior. Quando olhei novamente, ele já tinha desaparecido. Ainda tremendo, esperei o ônibus chegar e fui para casa. Durante toda a viagem, minha mente repetia aquela cena. Quem ela era ele? Um protetor? Um espírito? Um simples homem que, por acaso, estava ali e me ajudou? Eu nunca saberei. E desde então, sempre que ando sozinha, lembro daquela silhueta misteriosa e silenciosa que de alguma forma salvou a minha vida. E vocês, seguidores, já pensaram em algo assim? Ela quer saber a opinião de vocês, pessoal. Eu já contei essa história no canal. É a primeira vez que eu repito histórias. E ela pediu, porque ela quer saber o que vocês acham. Afinal de contas, a religião dela não aceita que seja um guia. Então eu gostaria que vocês falassem o que vocês acham, o que poderia ser, na opinião de vocês, enfim.
Ela tá pedindo, tá bom? Em 1 ano e meio de canal, eu nunca repeti uma história. Graças a Deus, né? Vamos seguindo, então? Aldair vivia sozinha. Desde os 14 anos, quando a maldição se manifestou pela primeira vez, ele nunca mais pôde viver entre as pessoas. Seu corpo, antes de um garoto franzino, deformou-se sob a luz pálida da lua cheia, ossos estralando e crescendo e pele rasgando, para dar lugar a ossos espessos e negros, e pelo negro. Seus sentidos tornaram-se aguçados, a fome insaciável, e o medo do que podia fazer aos outros o condenou a um exílio sem fim. Agora ele tinha 32 anos. Ele não mais sabia o que era um abraço, uma conversa tranquila, um olhar de cumplicidade. Vivia em uma cabana de madeira no meio da floresta, afastada de qualquer vila ou cidade. Tinha construído sua morada com as próprias mãos, arrancando troncos e moldando sua prisão voluntária. Durante o dia, caçava, preparava alimentos e lia os poucos livros que conseguia roubar de viajantes distraídos. À noite, trancava-se no porão, acorrentando-se antes da transformação. Os gritos ecoavam pela cidade. Ele acordava coberto de suor e sangue seco, sem se lembrar do que acontecera nas horas bestiais. Algumas vezes encontrava carcaças de animal ao redor de sua cabana, outras vezes apenas árvores derrubadas, como se a própria fúria precisasse ser extravasada contra algo. Mas pior que a dor da transformação e do horror do desconhecido era a solidão que pesava em seu peito como um bloco de pedra. O tempo passou e Aldair começou a questionar sua existência. Para que continuar? Vivia apenas para manter-se afastado de todo mundo, para evitar ferir então inocentes. Mas o que era viver afinal? Ele sentia falta da voz humana, de alguém que o olhasse sem medo, de um toque que não fosse o da madeira áspera ou do sangue quente escorrendo entre os dedos. No fundo, desejava ser compreendido, ser visto como algo além de uma fera que se tornava. Certa noite tudo mudou. Estava recolhendo lenha perto do rio quando ouviu passos na mata. Seu coração disparou. Não esperava visitantes. Escondeu-se entre as sombras, observando. Era uma mulher. Parecia perdida, mas caminhava devagar, como se o procurasse. Eu sei que você está aí, disse ela, sem medo. Aldair sentiu os pelos na nuca se arrepiarem. Como ela sabia? Ficou imóvel, esperando que ela fosse embora. Mas ela não foi. Você se esconde do mundo, mas o mundo ainda sente sua presença. Ela olhou diretamente para onde ele estava. Eu sei o que você é. Ele saiu das sombras hesitante. A luz da lua iluminava seu rosto, ainda humano, mas marcado por olheiras profundas e cicatrizes de noites violentas. A mulher sorriu. Eu me chamo Helena. Ela se aproximou sem hesitação. E você? Aldair, Aldair não respondeu de imediato. Estava confuso, vulnerável. Finalmente, ele murmurou. Aldair. Ela sentiu. Sei o que você sente. Sei sobre a dor da transformação. Sei sobre a solidão. Os olhos dele se arregalavam. Ela sabia. Mas como? Você também é? Helena apenas sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de compreensão.
Naquela noite, pela primeira vez desde os 14 anos, Aldair não sentiu que estava completamente sozinho no mundo. Talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para ele ir além do exílio. Talvez a lua cheia não precisasse ser apenas uma maldição, mas também uma conexão entre aqueles que carregavam a mesma dor. Acilado, Helena. Uou, adorei. Vamos de mais relato? O lobisomem de São Manuel. São Manuel sempre foi uma cidade pacata no interior de São Paulo, onde todos se conheciam e segredos eram poucos. Mas havia uma história que muitos evitavam contar depois do anoitecer. Uma história que se arrasta por gerações, falada entre sussurros, entre os mais velhos e relembrava com receio por aqueles que juravam ter presenciado algo inexplicável. Tudo começou em uma noite de lua cheia, quando João Antunes, um fazendeiro conhecido por sua coragem, voltava para casa depois de uma longa jornada até a cidade vizinha. A estrada de terra, cercada por matas fechadas, era solitária e envolta pelo silêncio inquietante da madrugada. João acelerou o passo quando percebeu que algo estava errado. O vento, antes brando, parecia carregar um lamento profundo, e os animais, normalmente inquietos, àquela hora estavam mudos. Foi então que ele ouviu um uivo forte, sinistro, vindo das colinas próximas. Seu coração disparou e ele olhou ao redor, buscando uma explicação lógica. Mas antes que pudesse reagir, viu olhos brilhantes na escuridão. Uma criatura enorme, coberta por pelos escuros, de porte maior que qualquer lobo que ele já tinha visto. Essa criatura saiu das sombras. Um olhar ao redor e os dentes afiados reluziam sobre a luz pálida da lua. João recuou, segurando o facão que sempre carregava consigo. Sentia o suor escorrer pelo rosto, enquanto a criatura lançava olhares ferozes e avançava lentamente, como se estudasse a sua presa. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam pesados. O lobisomem rosnou e, em um salto, atravessou a distância entre eles em um instante. João, movido pelo desespero, brandiu o facão no ar, acertando o braço da criatura. Um uivo de dor ressoou pela mata e o ser recuou, desaparecendo tão rápido quanto havia aparecido. No dia seguinte, a notícia se espalhou. João voltou para a cidade pálido e trêmulo, segurando um pedaço de tecido escuro, manchado de sangue seco. O que mais estranho? No mesmo dia, um homem chamado Elias, que morava no redor da cidade, apareceu com um ferimento profundo no braço e se recusou a explicar sobre o machucado. Desde então, toda noite de lua cheia, os moradores de São Manuel fecham suas portas mais cedo. Os cães uivavam sem motivo. De repente, e aparentemente sem motivo. E alguns juravam ver a figura alta e sombria vagando pelas ruas desertas antes de desaparecer na escuridão. E o mistério continua, o medo persiste. Afinal, meus caros ouvintes, as lendas nunca morrem. Eu tô perto de São Manuel, meu Deus. Ai, meu Deus. Queridos ouvintes, eu quero de antemão agradecer a todos pelo carinho, pela dedicação. Se você conseguiu ouvir um relato, eu agradeço. Se você conseguiu ouvir dois, ouvir três, para mim eu estou muito feliz em saber que você está aqui, que você clicou em um dos meus vídeos, tá bom?
A sua opinião é importante para a gente melhorar a qualidade. Só lembrando, eu sou uma curiosa, não sou uma estudante, eu sou só uma curiosa. Se nós podemos trocar informações, assim como vocês abrem o coração de vocês para contar as histórias, confiando no meu trabalho, eu quero que vocês deem sua opinião, tá bom? Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Vou começar a fazer algumas lives para seguidores, vai ficar disponível para vocês. Se Deus quiser, eu vou conseguir falar direitinho durante 1h30, 2 horas, contos, e eu vou respondendo a pergunta de vocês, combinado? Meu muito obrigado mais uma vez. Eu não canso de ser repetitiva, me desculpem. Meu muito obrigado. Meu beijo no coração de vocês e até a próxima.